assim como tem essa resistência da Venezuela, você citou um momento ali que até deixou um pouco embaraçada a relação Brasil e Venezuela, foi, né, o Brasil não apoiar a entrada da Venezuela no BRICS naquele momento. Você acha que isso são águas passadas, Sara, ou ainda há uma espécie de mágoa nessa relação? E como é que você vê a ação do Itamaraty, do governo brasileiro, com relação a isso, né? E hoje, nós percebendo que lá na Bolívia, né, deu direita contra extrema-direita, vai ser papo para a gente daqui a pouco, né? Que no Peru a tendência é que a candidata de esquerda também não avance, que no Chile a candidata de esquerda não deve avançar, né? Não faltou para o Brasil, talvez, um pouco mais de conexão com essa necessidade de ficar mantendo a trincheira do campo progressista na América Latina? Pode ser que a integração latino-americana tenha, de certa forma, sido negligenciada. Acho que tem as próprias questões internas. A questão do Itamaraty, com a questão das eleições da Venezuela, eu recebo ela com enorme ceticismo, porque nenhum outro país tem que mostrar as atas da sua apuração. Então, por que a Venezuela teria que fazer isso ao Brasil? Eu acho absolutamente questionável e uma posição bastante extravagante do Itamaraty, que tem como princípio a não interferência. Ninguém se prova inocente, e eles mesmos tiveram presente ali na eleição, uma eleição massivamente controlada, e não foram capazes de falar onde estaria uma potencial fraude. Então, achei aquela posição do Brasil uma das mais problemáticas, talvez a mais problemática do Itamaraty que eu possa lembrar, e um país que bravamente resiste às sanções, né, que é a Venezuela. E acho que sim, acho que talvez a integração latino-americana tenha sido negligenciada, ficado em segundo plano. A gente tem que entender que ali a Bolívia também é um lugar muito específico e que o agronegócio brasileiro ali do norte já financiou candidatos bolivianos. Ele financiou o golpe de Estado com o Camacho. Nós temos áudios que foram liberados mostrando que existiam as elites do agronegócio brasileiro em conluio com o Camacho para poder dar o golpe de Estado no Evo Morales. A Bolívia tem uma das maiores reservas de lítio no mundo, que o mundo está de olho para a transição, chamada transição verde. Tão verde eu não sei, né? Porque a gente também não sabe esses carros solares, até que ponto eles são tão verdes. Como que você recicla essa bateria depois? Como que você... qual é o custo de fazer isso? Qual é o custo do lixo que você vai produzir ali? Então, existem muitas perguntas sobre a própria denominação dessa energia verde, se ela é realmente tão verde, e a custo de populações inteiras indígenas, né, que são ali sacrificadas. Existe uma grande luta ali dentro da Bolívia contra a exploração do lítio. Então, para a gente é muito perigoso essa ultradireita, porque essa ultradireita possivelmente vai abrir a terra, vai abrir essa última fronteira da acumulação primitiva do capital, que são as riquezas naturais na América Latina, inclusive a Amazônia, para uma exploração extracionista, colonizadora norte-americana, por exemplo. Então, eu acho que é muito perigoso ter uma ultradireita em países que têm fronteira com a Amazônia, uma terra muito difícil de ser controlada, e que querem vender, né, querem criar na América Latina um grande lugar extrativista, acho. E também as tendências, né, Tiago? As ondas políticas que você vai tendo. A América Latina tem uma grande instabilidade política já, e tenta, a partir de criação de instituições mais democráticas, que há uma certa estabilidade. Mas sim, acho que a integração latino-americana deveria ser uma das maiores prioridades. A gente vê falar pouco disso, a gente não vê as pessoas estudando espanhol na escola, a gente estuda pouco, né? Já entra nesses pequenos detalhes, né? O que você estudou sobre as revoluções latino-americanas de independência na escola? Eu não estudei nada, absolutamente também não. nada. Também não. Né? Espanhol é uma língua próxima ao português. Quantos brasileiros falam com fluência essa língua? De verdade, estudam a gramática? Quantas pessoas conhecem a literatura riquíssima da América Latina? Né? As variedades de línguas da América Latina. O Brasil mesmo tem uma variedade linguística enorme que a gente não conhece.
Então, acho que a gente desconhece os nossos legados históricos, pré-colombinos, e aí eu entendo isso como um pressuposto para uma integração latino-americana de verdade. Nós temos uma grande vantagem com relação à Europa, numa possível integração, porque nós não somos países beligerantes um com o outro. A Europa vive em guerra consigo mesma, ali dentro, há séculos. Né? O francês tem ranço do alemão, que tem ranço do inglês, que também tem ranço do francês, e aí tem ranço do espanhol, e que vê o italiano como menos, e o português sequer é visto como dentro da comunidade europeia, o leste europeu são usurpadores e ladrões. Então, ali dentro existe uma contenciosidade interétnica que nós não temos. E isso é usado pouco como um fator de integração, né, Tiago? Eu acho que sim, acho que você tocou num ponto aí muito importante. Onde está a integração latino-americana como uma grande prioridade? Não apenas no BRICS, que é uma integração econômica, mas uma integração com os mais próximos. Por outro lado, nós estamos vendo que o tarifaço está dando oportunidade para o México e o Brasil se aproximarem, né? Cada vez mais, né? O namoro tá bom, né? Começo de namoro tá bom. A gente tem o Lula, né, viajando ontem para encontrar a Cláudia Sheinbaum, a presidenta do México, e discutir sobre possíveis acordos comerciais nesse vácuo deixado pelo tarifaço do Trump. Né? A economia mexicana absolutamente dependente da economia americana. Né? Eles tinham o que eles chamavam, tentando renegociar o NAFTA. A gente viu o López Obrador receber ali o Biden com toda a pompa e circunstância na cidade do México, junto com o Canadá, para acordos comerciais, né? E essa aproximação aí, ela não podia ser mais oportuna, né? No momento mais certo, onde as duas partes mais querem negociar e mais precisam negociar. E aí a gente chega, né, a coisa do multilateralismo, que é a grande prova hoje para responder ao Trump, que está desesperado com o BRICS, que o multilateralismo e que essa maneira de revisionar, né, é um revisionismo sobre as condições do imperialismo, ela não passa só pelo BRICS, né? Não é como se fosse criado um bloco de oposição para mais ou menos dizer o seguinte, ó, você está de um lado do ringue e nós do outro. Né? Tem muitas formas. O Canadá, por exemplo, está tentando fazer isso sem precisar pertencer. É claro que, inegavelmente, fica muito mais salutar se você buscar o BRICS como um pacotão, né? Não, eu vou lá, busco todo mundo meio que num contrato múltiplo, né? Mas o México, o Canadá, eventualmente outros parceiros vão saltar da toca mostrando para os Estados Unidos que o BRICS é uma das vertentes, mas não a única, né, sabe? Exatamente, Tiago. Você tocou num ponto crucial. O Trump, o tiro saindo pela culatra de uma maneira fulminante, né? De esse isolamento americano, que hoje no mundo multilateral você tem mais opções, né? Eu vejo um mundo unilateral negando, ele não é tão unilateral, vamos dizer assim, o Collective West, né? O Ocidente coletivo, vivendo uma exaustão. E eu acho que essa exaustão ela não é só econômica. Ela é uma exaustão moral, ideológica, sobre bases, assim, em parte, muito frágeis, né? Muito contestáveis, que é a supremacia da cultura branca, da cultura europeia, que implica numa visão cega do outro, né? Uma alteridade desprezível, né? De uma alteridade inimiga. E acho que aí eles deixam de entender como o mundo funciona, né? O mundo, são tantos mundos dentro do mundo. Você vê as coisas que acontecem ali, a gente começa a ter curiosidade, acesso mais à Ásia, à África, e começa a descobrir mundos muito diferentes, né? Formas de viver muito diferentes e distantes daquilo que parecia
ter que ser a norma. E acho que tem uma exaustão desse mundo. Esse mundo precisa da gente, infelizmente, por razões, no mínimo, extrativistas, para a própria indústria deles funcionarem. E acho que é uma boa oportunidade de reestruturar esses papéis. Não acho que o Trump perceba isso, não acho que... Né, vamos falar dos três patetas, o Trump, von der Leyen, Stammer. Os três patetas. Eles são absolutamente cegos e fiéis súditos de uma ideologia de superioridade muito superada, vamos dizer assim.